Hi people! Bem-vindos ao nosso canal. E o assunto do vídeo de hoje é o Medicare, né? A gente recebeu várias perguntas aí no Instagram, no YouTube, e a gente vai responder agora nesse vídeo tudo sobre o Medicare. Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. E por que esse assunto veio à tona? Por conta da minha gravidez e ter compartilhado muito, né, cada detalhe com vocês. E aí eu falei nos meus stories sobre o Medicare, um pouquinho sobre isso, e vocês ficaram curiosos em saber como é que funciona o Medicare, quem tem direito ao Medicare, ele cobre, né, o processo aí da gravidez, do parto, como é que funciona. Então vamos começar do começo, vamos explicar o que é o Medicare. Medicare basicamente ele é o plano de saúde médico público aqui da Austrália. Então, geralmente os cidadãos, os residentes têm direito a esse plano médico que é do governo, né, oferecido pelo governo, que é um plano muito bom na minha opinião, né? A gente tem sido muito bem atendido, né? Sim, o plano é excelente. Usamos poucas vezes, assim, tirando na gravidez, né? Eu já fui meio com as costas zoadas pro hospital. Já foi picado por já aranha. Fui picado por aranha e todas as vezes fomos atendidos muito bem e sem pagar nem um centavo. Então, acho que o plano é muito bom. E vocês devem estar se perguntando quais são os planos mais comuns que existem na Austrália. Então vamos lá, vamos só recapitular, a gente não vai entrar no detalhe de cada um aqui, mas existe o Medicare, que é o que a gente vai falar hoje mais em detalhes. Existe o SHC, que é o plano médico específico para quem vem no visto de estudante. Tem o visto OVHC, que é para outros tipos de visto. Daí eu vou deixar uma lista aqui no link na descrição para vocês saberem quais são os tipos de visto. E também tem o plano Extra, que é o plano que você pode pagar também à parte para cobrir algumas coisas que talvez seu plano atual não cubra. Então, qual é o nosso plano hoje? Hoje a gente tem o Medicare e a gente também paga um plano Extra, que é do Medibank, né? Mas tem vários providers, tem várias empresas que oferecem isso. Tem a Allianz, tem Bupa, tem Medibank, tem a ANZ, tem várias empresas que têm esse tipo de serviço. E a gente paga quanto por mês? Agora tá 79, quase 80 dólares por mês. E a gente fez assim, mais por uma... na real, assim, vocês devem estar falando aí, mas vocês falaram que o plano Medicare é muito bom. E tanto é que a gente nunca usou esse extra que a gente paga. A gente fez porque tem alguns descontos em dentistas, né? Quiroprata... Fisioterapia, oculista, alguns profissionais que você consegue fazer um abatimento. Então, por exemplo, se um quiroprata custa 80 dólares a consulta dele, eu pago 20 pelo fato de ter esse Medibank, né? Então a gente acaba batendo, tem algumas condições de cada plano e tem vários valores também, mas esse valor que a gente paga já é para o casal, então para a gente é conveniente para poder pagar mais barato em alguns tipos de serviços, tá? Mas vamos voltar para o Medicare. Então, o Medicare, a gente tem direito por conta do visto atual que a gente está, né? A gente está hoje no Bridging Visa, do visto de sponsor, mas tem vários tipos de sponsor, vários vistos de sponsor. Então, vai depender muito da categoria também que você está. Eu vou deixar um link aqui embaixo também para vocês, porque ficar mais fácil, né, do que ficar falando de cada um. Vou deixar um link aqui embaixo para vocês saberem quais são os vistos que têm direito ao Medicare. Porque essa foi uma das perguntas que eu recebi aqui com bastante frequência. Estou até com meu celular aqui para a gente consultar aqui as perguntas de vocês. Mas apareceu mais de uma vez. Quais são os vistos elegíveis para o Medicare? Lembrando que o Medicare também, ele tem dois tipos, se eu não me engano, que um é o interino, que é o que a gente tem hoje, e o outro que é o permanente mesmo. Então, o interino nosso ainda é provisório. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente aplicou o nosso visto de residente permanente, né, de sponsor, a gente entrou com as papeladas para a gente ter direito a esse plano, só que a gente tem que ficar renovando, até o nosso visto sair, a gente tem que ficar renovando de 6 meses ou de 1 em 1 ano, até a gente receber o nosso visto de residente permanente, certo? Certo, que é onde eles fazem o controle em qual visto a gente está ainda, né? Exatamente. Então, por enquanto, a gente tem aí o interino, mas ele cobre da mesma forma tudo que tem direito ao outro Medicare, né? O outro tipo de Medicare, que é o permanente, mas é só essa diferença aí, mas basicamente é isso.
Então eu vou aqui para algumas perguntas só para vocês entenderem um pouco mais sobre o Medicare. Pergunta aqui do Gui Corte, ele perguntou: Medicare como se fosse um plano com coparticipação ou é tudo 100% gratuito? Olha, até hoje a gente não pagou nada, né? Pelo fato de ser um plano do governo, a gente não pagou nada. Inclusive na gravidez, o único exame que a gente acabou pagando foi um ultrassom que a gente tinha que fazer, que foi 200 e poucos dólares. E esse daí, depois a gente foi lá no se chama Centerlink, Centerlink. aqui, que é onde você pede o reembolso, onde você resolve um monte de coisa aqui, né? E acabou que não rolou, né? A gente entrou com um documento lá mostrando que a gente tinha gasto com esse exame e eles disseram que esse tipo de exame não é reembolsável. Mas o resto de tudo que a gente tem feito até agora, tudo foi de graça, só apresenta a carteirinha e aí a gente não precisa nem pagar nada para depois ser reembolsado. Já automaticamente vai direto para o sistema, tá? Estudante pode ter Medicare? Não, estudante que está no visto, né, que a gente chama de subclasse 500, não tem direito a Medicare. Por isso que vocês já pagam, o estudante já pagam o SHC, que já é o plano de saúde, que também vai cobrir aí se acontecer alguma coisa. Que é caro, inclusive, né? Então você pode utilizar, e é obrigatório. Sem isso você não consegue nem ter seu visto. Tem período de carência do Medicare? Não, a partir do momento que a gente aplicou o nosso visto, né? A gente recebeu já o Medicare interino, a partir do primeiro dia a gente já poderia utilizar, não tinha problema nenhum, não tinha carência nenhuma. Uma outra pergunta, a partir de que visto temos direito ao Medicare? Vou deixar a lista aqui embaixo para vocês consultarem quais são os vistos que tem essa elegibilidade aí do Medicare, tá? A gente paga alguma mensalidade? Não. Zero. É totalmente gratuito mesmo. E aí, a única diferença é, quando você tem um SHC, que é o plano médico de estudante, você tem direito, depois de abater o valor dentro do seu tax return, que é como se fosse o seu imposto de renda aqui na Austrália. Então, você consegue fazer isso. Já quando você tem o Medicare, você não consegue fazer isso. Eles chamam de Medicare Levy, quando você está como estudante e consegue fazer esse abatimento. Mas já no nosso caso, como a gente não paga mais o SHC de estudante, a gente não tem direito a fazer esse abatimento. Em quais momentos precisamos pagar? Isso é muito relativo, né? Como esse exame, por exemplo, que a gente fez ultrassom, a gente pediu reembolso e não foi concedido esse reembolso, mas vai depender muito da situação de cada exame, isso aí é muito relativo. Depende do valor do exame, essas coisas muito caras, assim, esses exames muito tecnológicos, assim, provavelmente vai ter que pagar pelo menos uma parte. Eu não sei dizer, então a gente não vai conseguir explicar isso no detalhe, mas acho que se você entrar no site deles, você vai conseguir ter essa informação. Outra pergunta, em que momento de um processo de imigração a pessoa tem direito ao Medicare? Vai depender muito do processo de imigração de cada pessoa, porque nem sempre é uma regra. Às vezes a pessoa tem um visto de estudante, depois vai para um graduate, depois vai para um visto... Bridging, visa... Isso vai depender muito, né, de cada plano, de cada história. Por isso que eu falei para vocês que eu vou deixar o link aqui embaixo dos tipos de vistos, porque daí fica mais fácil de vocês entenderem, né, de acordo com o seu plano. Uma outra pergunta aqui que é bem relevante. No meu tax é descontado Medicare, mas eu sou estudante. Faz sentido? Faz sentido. Aliás, para mim não faz sentido, mas eu vou explicar como é que funciona. Como eu disse para vocês, tem esse Medicare Levy, então eles debitam de todas as pessoas, independente se ela tem Medicare ou não. Então eles debitam isso de todas as pessoas e aí depois, lá na frente, no Tax Return, aí sim você consegue pedir esse valor de volta. E uma das perguntas que mais aparece também no nosso Instagram é sobre a cobertura dos planos quando a gente está grávida, tá? Então no Medicare, como eu disse para vocês, não paguei nada, exceto esse exame que foi 200 e poucos dólares, mas exceto isso, tudo foi gratuito e vai ser gratuito com relação ao parto também. Se você tiver com visto de estudante no OSHC, se você tiver pelo menos 12 meses nesse OSHC, você também vai cobrir aí, digamos que 90% aí de todos os seus gastos. Então também fique tranquilo com relação a isso, com relação ao parto, com relação aos exames. Talvez tenha que pagar esse mesmo exame que eu paguei, mas eu acho que não muito mais do que isso. Pelo menos foi essa, né, a conversa que eu tive com pessoas que estão no visto de estudante e que passaram por esse processo aqui na Austrália.
E tem outro plano que eu falei lá no início para vocês, que é o VHC. Esse tipo de plano médico, sim, você vai ter que pagar. Tem uma colega que ela tá nesse visto, que ela tá num visto que ela tem esse tipo de plano médico e ela tá gastando bastante. Hoje ela tá, acho que no Graduate, e ela tá gastando bastante, coisa que ela não imaginava que ia gastar. Então é importante aí você se preparar e ver qual é o plano médico se você quiser engravidar e saber o quanto que você vai gastar. Isso você só vai saber ligando para o seu provider. Então, por exemplo, se você contratou o Bupa, escolheu o Bupa para ser o provider do seu plano médico, você vai ter que ligar lá e saber o que você cobre, né? Quais condições, quanto que eu vou ter que pagar, quanto que você vai ter que pagar. Então, isso cada provider vai conseguir te ajudar. É isso aí, espero que tenha ajudado aí, né, essas perguntas aí que a gente respondeu, espero que tenha clareado um pouco para vocês aí do que é o Medicare e como funciona os planos de saúde aqui na Austrália. Não se esqueça de todos os links que eu deixei aqui embaixo para vocês consultarem também, ter uma ideia um pouco maior aí de como é que funciona o plano aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. See ya. Até mais!